Vou falar para vocês hoje sobre o conhecimento relativo à forma da Terra. Esse conhecimento tem uma história de 25 séculos. Ele é uma construção de 25 séculos. Eu vou destacar alguns aspectos dessa conquista, e mais ao final da palestra eu vou discutir algumas evidências sobre a esfericidade da Terra, e vou fazer uma contraposição com a esdrúxula e anacrônica concepção de Terra plana. No dia 11 de fevereiro de 2016, esse é um dia importante para a física, de um modo geral, porque nesse dia se noticiou pela primeira vez a detecção das ondas gravitacionais. Então, as comunidades de física do Facebook, nesse dia, estavam discutindo muito sobre as ondas gravitacionais. Eu fiz uma postagem no CREF e divulguei nas comunidades do Facebook, dizendo mais ou menos o seguinte: bom, agora o pessoal está aqui discutindo sobre ondas gravitacionais, mas quem realmente sabe qual é a forma da Terra? Então, propus um teste com 4 alternativas, que são essas 4 alternativas que vocês veem aqui. Então, as pessoas deveriam optar por uma das 4 alternativas. E buscar a resposta, porque as nossas postagens, elas podem, então, ser buscadas aqui no site, e onde lá eles vão encontrar a resposta para o questionamento. Bom, quando eu faço esse tipo de postagem no Facebook, a gente tem em algumas horas centenas de acessos no CREF. Nesse dia, o CREF caiu diversas vezes, porque houve, em poucas horas, cerca de 4.000 acessos. No outro dia, eu recebi comunicação de diversas pessoas que tentaram entrar e não conseguiram entrar. Isso caracteriza bem que o tema da forma da Terra é candente, porque as pessoas queriam ver se tinham respondido corretamente a pergunta sobre o formato da Terra. Eu vou discutir depois essa questão mais adiante na palestra. A esfericidade da Terra, ela já está posta lá na antiguidade grega, com Pitágoras e depois com Aristóteles, no séculos V e IV antes de Cristo. E, em especial, Aristóteles já nos traz diversas evidências que apoiam a esfericidade da Terra. Algumas dessas evidências eu discutirei ao fim da palestra. Lá pelo século III a.C., foi feita a primeira determinação da circunferência da Terra. Quer dizer, a Terra é esférica, mas ninguém sabia realmente qual é o raio ou a circunferência da Terra. Então, a primeira determinação da circunferência da Terra é muito conhecida, essa determinação é do Eratóstenes, o bibliotecário de Alexandria, que usa o comprimento das sombras da luz solar em 2 locais diferentes, em Siena e em Alexandria, para encontrar a diferença de latitude entre as 2 cidades. E, a partir dessa diferença de latitudes, determinar a circunferência da Terra. Ele tinha que conhecer também a distância entre Siena e Alexandria. Então, medindo
a diferença de latitudes. Sabendo qual é a distância entre Siena e Alexandria, ele poderia saber qual é a circunferência da Terra. Aqui tem uma figura esquemática representando o que Eratóstenes fez. Ele sabia que num particular dia, ao sul de Alexandria, na cidade de Siene, num especial dia, o sol estava a pino. Nesse dia, o sol iluminava o fundo de um poço profundo em Siene, significando então que o sol está a pino em Siene. Nesse particular dia, que era bem conhecido pelo Eratóstenes, ele mede em Alexandria a sombra de uma estaca. E pelo comprimento da sombra da estaca, ele pode avaliar qual é a diferença em latitude entre Siene e Alexandria. Ele avalia essa diferença em cerca de 1/50 da circunferência, 7,2 graus. 1/50 da circunferência. Ou seja, a distância entre Siene e Alexandria cabe 50 vezes na circunferência da Terra. Ele chega a estimar a circunferência da Terra em 250 mil estádios, o que dá, nas unidades de medida atuais, cerca de 40 mil quilômetros. Na verdade, não se sabe muito bem qual é a extensão de um estádio. Os historiadores da ciência estimam que um estádio seja cerca de 160 metros. Então, se a gente multiplicar 160 por 250 mil estádios, a gente chega em 40 mil quilômetros, que é um resultado muito parecido com o resultado que a gente tem hoje para a circunferência da Terra. Vejam aqui um pouco mais, é pena que o Eratóstenes não tinha o Google Earth, porque senão ele poderia fazer isso sem sair de casa, e sem medir as sombras, só abrindo o Google Earth. Aqui em cima aparece Alexandria, aqui embaixo, praticamente quase no mesmo meridiano, Siena. Ele estima a diferença em latitude entre Siena e Alexandria em 7,2 graus. Quem recorre ao Google Earth pode verificar que, na verdade, é um pouquinho maior, é 7,3 graus. Mas ele andou muito perto de ter determinado precisamente a diferença de latitude entre essas duas cidades. Alexandre o Grande tinha mandado medir a distância entre Siena e Alexandria, porque Alexandre o Grande tinha mandado medir todo o seu império. E era sabido que a distância entre Siena e Alexandria era 5 mil estádios, ou cerca de 800 quilômetros. Então, bastava pegar os 5 mil estádios e multiplicar por 50, porque 7,2 graus é 1/50 da circunferência da Terra. 5 mil vezes 50 vai dar os 250 mil estádios, ou cerca de 40 mil quilômetros nas unidades de medida atuais. Mas essa não é a única determinação da circunferência da Terra na antiguidade. Lá pelo século II a.C., Posidônio vai fazer uma determinação independente de Aristóteles. E ele usa a observação da estrela Canopus, que é uma supergigante branco-amarelada, e através da observação dessa estrela, ele chega na circunferência da Terra. E por que isso? Como é que ele faz isso? Posidônio vivia na ilha de Rhodes, no mar Egeu.
ao norte de Alexandria, portanto. E a estrela Canopus, lá na ilha de Rhodes, ela pode ser vista somente muito próxima ao horizonte. Quando ela é visível, ela está muito próxima do horizonte. Mais ao norte, na Península Grega, a estrela Canopus não é avistada. E ao sul, em Alexandria, ela é avistada com elevação máxima maior do que na ilha de Rhodes. Pela diferença de elevação da estrela Canopus em Rhodes, em Alexandria, é possível fazer também uma determinação de diferença de latitude entre os dois locais. E se a gente ainda tem uma avaliação da distância entre a ilha de Rhodes e Alexandria, é possível determinar a circunferência da Terra. Que é o que ele faz, porque os navegadores tinham lá estimativas de qual seria a distância entre a ilha de Rhodes e Alexandria. Então, o resultado do Posidônio, nas unidades de medida atuais, seria cerca de 36 mil quilômetros. Portanto, um pouco menor do que a avaliação do Eratóstenes. Então, lá na antiguidade, não só se sabe que a Terra é esférica, como se está medindo a circunferência da Terra. Durante a Idade Média, mesmo antes do aristotelismo ter sido assumido explicitamente pela Igreja Católica, por São Tomás de Aquino, e assumir o aristotelismo significa assumir, entre outras coisas, a esfericidade da Terra. Mas mesmo antes de acontecer esse fato importante, de que a Igreja Católica assume as concepções aristotélicas, predominava a concepção de Terra como um globo entre os conhecedores das ideias gregas, especialmente no mundo árabe. Porque durante a Idade Média, quem detinha todo aquele conhecimento lá dos antigos gregos, e ele foi reintroduzido na Europa, foi através dos árabes. E os árabes, então, conhecedores do conhecimento dos antigos gregos, não tinham dúvidas sobre a esfericidade da Terra. Por exemplo, nós vamos encontrar no século II depois de Cristo, o grande Ptolomeu, que é muito conhecido porque ele leva o sistema geocêntrico a um grau sofisticado de detalhamento. O geocentrismo do Ptolomeu, obviamente, era de terra esférica. Ele não tinha dúvida que a Terra era esférica. Aqui vocês veem duas figuras, Carlos Magno e depois o seu filho Luís I, no século VII, século VIII depois de Cristo. E o que o Carlos Magno e o seu filho Luís levam numa das mãos? O globo terrestre, que é o símbolo do poder temporal desses reis. O globo terrestre encimado pela cruz. Então, durante a Idade Média, as pessoas estudadas, que eram poucas, mas essas pessoas não tinham dúvida de que a Terra era esférica. O modelo de Terra redonda, de Terra esférica, inspirou as grandes navegações acontecidas a partir do século XV, culminando com as descobertas da América em 1492 e do Brasil em 1500. Quer dizer, as grandes navegações, elas foram possíveis porque se
não se tinha dúvida que a Terra era esférica e que, portanto, se poderia, por exemplo, atingir as Índias orientais por um caminho diferente do caminho usual. Tá? Os navegadores que, então, se jogaram nessa tentativa de navegar para o oeste, a partir da Europa, para chegar lá nas Índias, eles não sabiam o que iam encontrar, né? Encontraram no caminho, encontraram a América, e o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. A circunnavegação do globo terrestre, a primeira circunnavegação do globo terrestre, foi iniciada por Fernão de Magalhães em 1519. Tá? E ela foi completada em 1522. Quer dizer, em 3 anos, as naus do Fernão de Magalhães fizeram a volta na Terra. Fernão de Magalhães não retorna, porque ele é morto numa batalha nas Filipinas durante essa viagem. Mas as suas naus retornam em 1522. Aqui a gente pode ver um mapa mostrando a circunnavegação de Fernão de Magalhães. Ele sai da Europa, desce e vai para o sul e para o oeste, passa pelo Brasil, inclusive, passa lá pelo Rio da Prata, contorna o sul da América do Sul, e depois segue pelo Oceano Pacífico, depois pelo Oceano Índico, e acaba retornando para a Europa 3 anos depois. Isso, então, aconteceu entre 1519 e 1522. Bom, um fato interessante e que tem relação com as medidas da Terra. A cidade de Paris e de Amiens, se alguém tiver dúvida, pode pegar o Google Earth e verificar isso. Paris e Amiens estão praticamente em cima do mesmo meridiano, o meridiano de Paris. O meridiano de Paris passa por Amiens. E mais, Paris e Amiens estão separados por apenas 1 grau de latitude. 1 grau de latitude. Então, quem medir a distância entre Paris e Amiens está medindo a extensão de 1 grau do meridiano de Paris. E houve uma medida bastante precisa feita pelo Jean-François Fernel, em 1525. O que ele faz? Ele toma uma carruagem em Paris e viaja até Amiens, que é uma estrada praticamente reta, que leva de Paris a Amiens. E ele conta o número de voltas que a carruagem, que as rodas da carruagem dão nesse trajeto. Como ele sabe qual é a extensão de cada volta da carruagem, ele pode fazer uma determinação bastante precisa da extensão de um grau de latitude no meridiano de Paris e Amiens. Ele chega a esse resultado aqui nas unidades utilizadas na época, que a extensão de 1 grau do meridiano vale 56.746 toesas, ou aproximadamente 111 quilômetros. 111 quilômetros é a extensão de 1 grau de latitude. Basta multiplicar esse 111 por 360
para se chegar na circunferência da Terra. Tá? E que, de novo, se chega em cerca de 40 mil quilômetros. Mais precisamente, essa avaliação é 39.800 quilômetros para a circunferência da Terra. Tá? Vou mostrar para vocês agora qual é o estado do conhecimento sobre a geografia da Terra, e não só sobre a geografia da Terra, sobre o universo conforme se pensava que ele era naquela época. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma figura que pode ser encontrada na Wikipedia, tá? com alto grau de resolução. É uma figura lindíssima, porque ela é uma obra de arte e uma obra científica. Tá? Essa figura tem no centro dela a Terra, tá? E aí para fora estão representados todos os corpos celestes, tá? Todos os corpos celestes conhecidos nesse momento. Tá? Nesse momento ainda, bom, essa figura é comprometida com o geocentrismo. Tá? O Bartolomeu Velho é um cosmógrafo geocentrista, tá? Então essa figura está comprometida com as concepções geocêntricas. A Terra está no centro do quê? Do universo. Tá? É assim que se pensa. A Terra é o centro do universo. E o universo é fechado. Tá? O universo é fechado na última esfera, que é a esfera das estrelas. Aqui nessa figura vocês encontram distâncias, tempos, uma série de informações, tá? que é uma síntese, tá? do conhecimento cosmológico em 1561. Tá? E essa figura, então, ela faz o casamento das velhas concepções dos antigos gregos com as concepções cristãs, tá? Porque além da última esfera está o céu, o habitáculo de Deus e dos homens eleitos, tá? Tá aqui fora. Tá? Os anjinhos aí representam os homens, né, que conseguiram chegar lá no céu. Tá? O Cristo crucificado aparece num dos lados da figura, o Deus Pai do outro lado. Tá? Então, essa figura, né, vale a pena ser olhada. Eu agora vou mostrar a parte central da figura. Vejam com que grau de detalhamento os portugueses conheciam em 1561 a geografia da Terra. Qualquer pessoa que estudou um pouco de geografia reconhece facilmente a América do Sul, a América do Norte, África, Europa, Ásia, está tudo aí. Aliás, está faltando duas coisas. Está faltando a Austrália, que ainda não tinha sido descoberta, e está faltando também a Antártida, que também não tinha sido descoberta. Então, esse é o estado do conhecimento sobre a forma da Terra em 1561. Eu aqui coloquei algumas medidas que aparecem nessa figura. Por exemplo, perímetro da Terra, 6.300 léguas, o que daria em unidades de medidas atuais cerca de 41.600 quilômetros. O diâmetro da Terra, 13.235 quilômetros. Esses valores são muito aproximados os valores que nós consideramos hoje como sendo o diâmetro e a circunferência da Terra. A distância Terra-Lua está avaliada em 26 diâmetros terrestres. Isso é praticamente o que a gente aceita hoje para a distância Terra-Lua. Nessa figura, nós vamos encontrar o Sol cerca de 20 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Aqui a gente sabe que tem um erro grande. Não é 20 vezes, é 380 vezes. Hoje nós sabemos que
que a distância Terra-Sol é cerca de 380 vezes maior. Mas é interessante notar que, mesmo em 1561, já se imaginava e se media o Sol a uma distância muito maior do que a Lua está de nós, em que pese o tamanho, o diâmetro angular da Terra, da Lua e do Sol serem aproximadamente os mesmos por um observador na Terra. Mas eles já não tinham dúvida que o Sol é muito mais distante, e o universo acabava em 32 vezes a distância Terra-Sol. Ou seja, o mundo, o universo já era muito grande naquela época. Hoje a gente sabe que ele é muito maior do que isso. E o habitáculo de Deus e dos homens eleitos, então, estava um pouquinho depois disso. Ou seja, naquela época, a gente até sabia quanto se deveria andar para chegar no céu. Um pouco mais de 32 vezes a distância Terra-Sol. Vou falar agora sobre o estado do conhecimento sobre a forma da Terra no século 17 e 18. O século 17 é o século de Galileu, de Descartes, de Newton e de tantos outros grandes e revolucionários cientistas. No século 17, antes da mecânica newtoniana, surgiu a mecânica de René Descartes. A mecânica de René Descartes passou a competir posteriormente com a mecânica de Newton. Pouco se fala hoje nessa mecânica, que é uma mecânica comprometida também com as ideias copernicanas, mas que é uma mecânica que foi superada, que é a mecânica de René Descartes. Aliás, Newton estudou essa mecânica, porque na época que o Newton estuda, a mecânica de Descartes é a última palavra a respeito do assunto e está sendo ensinada, inclusive, na Inglaterra. Bom, o que acontece com essas duas mecânicas? Porque essas duas mecânicas conviveram durante mais de meio século. O Newton propôs a sua mecânica, e que era bastante diferente da mecânica de Descartes, mas ambas as mecânicas, tanto a mecânica cartesiana quanto a mecânica newtoniana, faziam previsões de que a Terra é um esferoide achatado. Ou seja, a Terra não é uma esfera, mas ela tem forma muito aproximada de uma esfera, mas de uma esfera achatada. A mecânica cartesiana previa que o achatamento acontecesse no equador. Ou seja, que o diâmetro polar da Terra fosse maior do que o diâmetro equatorial. Já a mecânica newtoniana fazia uma previsão diferente, de que a Terra fosse achatada no diâmetro polar. O diâmetro polar menor do que o diâmetro equatorial. E havia grande discussão entre cartesianos e newtonianos a respeito da forma da Terra. A mecânica cartesiana era a mecânica oficial da Real Academia de Ciências da França. Essa disputa entre cartesianos e newtonianos não foi encerrada quando Newton morreu. Ou seja, Newton morreu antes de ver a sua mecânica finalmente aceita pelos franceses, ou pela Real Academia de Ciências da França.
porque Newton morre em 1727 e a decisão a favor da mecânica newtoniana, que eu vou falar agora a seguir, relativa à forma da Terra, aconteceu posteriormente. O que acontece, então? Por volta de 1732, o físico Maupertuis, ele diz o seguinte, lá na Real Academia de Ciências da França, olha, vamos acabar com essa discussão metafísica, se a Terra tem tal forma ou tal forma, se é Newton ou é Descartes que estão com a razão, porque até agora nós estamos discutindo isso baseado em teorias. Nós temos condições de resolver esse problema empiricamente. E o que o Maupertuis oferece para os franceses? Ele escreve um livro que se chama Discurso sobre as diversas figuras dos astros, e nesse livro ele propõe métodos astronômicos através dos quais se poderia decidir se é Newton ou é Descartes que estão com a verdade em relação à forma da Terra. Como é que seria isso? Se mediria um grau do meridiano terrestre no Equador e a extensão de um grau do meridiano terrestre perto do Polo Norte, idealmente no Polo Norte, mas como não se pode chegar no Polo Norte, vamos chegar o mais perto que a gente puder do Polo Norte, e vamos fazer essa medida. Porque se Newton tiver correto, um grau do meridiano terrestre deve ter um comprimento maior do que aqui no Equador. Se Descartes estiver correto, vai ser o contrário. Lá em cima, essa distância, que corresponde a um grau do meridiano terrestre, será mais curta do que no Equador. A Real Academia de Ciências da França, em 1735, resolve financiar expedições francesas para a América do Sul e para a Lapônia, com o objetivo de fazer as medidas. A expedição que veio para a América do Sul, ela passou 9 anos aqui na América do Sul. Obviamente que os franceses não estavam só interessados nessas medidas geodésicas. Eles ficaram 9 anos aqui, investigando muitas coisas sobre a América do Sul. Eles, por exemplo, desceram todo o rio Amazonas, lá dos Andes até saíram lá pela ilha de Marajó e retornaram para a Guiana Francesa por fora. Eles descobriram muitas coisas nessa viagem de 9 anos por aqui. A expedição que foi para a Lapônia, em 1736, saíram as 2 expedições. A expedição que foi para a Lapônia voltou rapidamente, porque lá na Lapônia não tinha muita coisa para fazer, a não ser ir lá e fazer as medidas mesmo. Inclusive, a expedição para a Lapônia foi liderada pelo próprio Maupertuis. E o que eles encontram na Lapônia? Que a extensão de um grau do meridiano terrestre lá na Lapônia é quase 1 quilômetro maior do que 1 grau do meridiano de Paris. E isso já é o suficiente para corroborar a previsão newtoniana de que a Terra é achatada nos polos. A expedição que veio para a América do Sul, conduzida pelo Lacondamini, ela só retorna em 1745, 9 anos depois. O Condamini escreveu um livro. Quem tiver interesse pode baixar esse livro gratuitamente na biblioteca do Senado. Ele está traduzido para o português. Esse livro conta toda a expedição
que os franceses fizeram aqui pela América do Sul. Tá? Em particular, conta um pouco sobre as medidas que eles fizeram lá perto de Quito, no Equador. Porque foi para lá que eles foram medir um grau do meridiano terrestre. E quando eles retornam em 1745, então se chega finalmente a um resultado, de que o raio polar, o semi-eixo polar do esferoide, que é a Terra, possui 33 quilômetros a menos do que o raio equatorial. Esse é o resultado das medidas que os franceses fizeram em 1745, corroborando que a Terra é um esferoide achatado nos polos. Newton tinha previsto 26 quilômetros. Newton previu 26, os franceses mediram 33 quilômetros. E hoje nós sabemos que é 21 quilômetros essa diferença. Ela até é menor do que a prevista por Newton e menor do que a determinada experimentalmente pelos franceses em 1745. Bom, e agora, antes de retornar ao teste, eu quero fazer uma consideração importante sobre essa figura aqui. Essa figura é uma figura muito interessante, mas que ela não está representando a forma da Terra. Essas irregularidades que a gente vê nessa figura, que também estão representadas, essas irregularidades por cores, elas não estão a serviço de mostrar irregularidades no relevo da Terra. O que essa figura está pretendendo nos mostrar? Ela está nos informando sobre as anomalias do campo gravitacional terrestre. Essa figura foi produzida como resultado das investigações da missão Grace, da NASA, que investigou com detalhe as anomalias do campo gravitacional da Terra. E é isso que está sendo representado. Aliás, quando a gente lê o que está aqui nessa legenda, a gente não tem mais dúvida sobre isso. Essas anomalias, elas vão de menos 50 a mais 50 miligalileus. O que é um galileu? Galileu devia ser homenageado numa unidade de medida. Os físicos não fizeram isso, mas os gravimetristas fizeram essa homenagem para Galileu. Eles definiram uma unidade de medida que recebe o nome de Galileu, e que representa 1 centímetro por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade padrão da Terra, que é a gravidade em Paris, seria de 981 galileus. 981 galileus. E essas anomalias aqui são extremamente pequenas, porque elas vão de menos 50 milésimos de Galileu até mais 50 milésimos de Galileu. Então, é isso que essa figura está representando. Ela está representando as anomalias do campo gravitacional terrestre. E agora, então, eu volto para o teste. O teste tinha 4 alternativas. A alternativa D, a essas alturas, já está descartada. Ela já está descartada. Interessante que essa alternativa é a alternativa mais buscada. Esses dias ainda o professor Fernando Coelho, meu ex-aluno, fez uma enquete com essa figura, e houve grande incidência de respondentes marcando essa alternativa aqui, como sendo a alternativa correta para a forma da Terra, porque as pessoas interpretam literalmente a figura, não sabem que essa figura está representando outra coisa, e não a forma da Terra.
Bom, então a alternativa D nós já descartamos. Sobram ainda as alternativas A, B e C. Tá? Há uma bolinha, tá? Praticamente esférica. Aqui achatado e aqui mais achatado. Bom, vamos ver qual é a alternativa correta. O achatamento é muito pequeno. Tá? Isso era a previsão teórica do Newton, que foi corroborada espetacularmente após a sua morte pelas expedições geodésicas francesas do século XVIII, né, e que eu referi anteriormente. As medidas atuais levam a uma diferença de 21 quilômetros entre o raio equatorial e o raio polar. 21 quilômetros. 21 quilômetros em quanto? Tá? Em 6.300 quilômetros. Tá? Ou seja, 21 quilômetros representa 1/300 avos do raio. Tá? Quer dizer, peguem o raio equatorial, que é o raio maior, dividam em 300 partes, tirem uma parte fora e vocês têm o raio polar. Tá? As irregularidades no relevo da Terra, vamos tirar a água fora, tá? Dos oceanos, e vamos expor todo o relevo terrestre. Tá? Como é que são essas irregularidades? O fundo da Fossa das Marianas, né, o lugar mais profundo, o topo do Everest, o lugar mais alto, cerca de 20 quilômetros também. Tá? Então, a diferença em relevo ao longo de toda a Terra é 20 quilômetros. Portanto, igualmente, tá, uma parte em 300, ou 0,3% do raio polar ou raio equatorial. Essa célebre imagem da Terra vista do espaço, tá, essa fotografia de 1972, tá, ela sob o ponto de vista da forma da Terra, ela não nos traz nada além do que já se sabia. Tá? Que a Terra é praticamente uma esfera. Ela é praticamente uma esfera. Tá? Uma bolinha perfeita. Tá? Na verdade, tem um pequeno achatamento, tem algumas irregularidades por relevo, mas essas irregularidades são desprezíveis frente ao raio da Terra. Essa figura aqui, essa foto aqui, é uma das fotos, das 35 fotos, feitas, inclusive, anteriormente a 1972. Elas são de 1969 e foi feita pela sonda Zonde 7, né, que em 1969 andou lá pela Lua. Né, aqui a gente vê a Lua, né, aqui embaixo a Lua, e a Terra lá em cima. Né, uma bolinha azul perfeita. Tá? Então, é isso aí. A Terra é praticamente uma esfera. As coisas que no nosso cotidiano a gente conhece como aproximadamente esféricas, como bolas, balões, se afastam mais de ser uma esfera do que a própria Terra. Vejam, por exemplo, o caso das bolas da FIFA. Tá? As bolas da FIFA, e que os portugueses, inclusive, chamam de esféricos. Tá? Os portugueses chamam nós chamamos bolas de futebol, eles chamam esféricos. Por quê? Porque as bolas devem ser muito aproximadamente esferas. Agora, quanto uma bola da FIFA pode se afastar de ser uma esfera? A FIFA tem uma tolerância de 1,5% entre o diâmetro máximo e mínimo das suas bolas. Tá? Então, as bolas da FIFA têm que cumprir esse critério, tá, para poderem ser usadas num jogo de futebol. Tá? Pegando o diâmetro máximo e o mínimo, a diferença deve representar 1,5% do diâmetro médio da bola. Ora, a Terra se aproxima mais de ser uma esfera do que as bolas da FIFA. Por quê? Porque a diferença
entre o diâmetro equatorial e o diâmetro polar da Terra é 0,3%. Tá? E idem para o relevo da Terra. Tá? Portanto, as bolas da FIFA, tá, não são tão esféricas quanto a Terra é esférica. Portanto, voltando para nossa figura no início da palestra, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? Porque eu não consigo representar nessa escala aqui, tá, o achatamento que a Terra tem. Tá? Se eu desenhar no quadro e quisesse fazer uma representação realística do perímetro da Terra no quadro negro, tá, ou no quadro branco atualmente, tá, eu vou ter que traçar uma circunferência, porque a própria grossura do giz ou da caneta que eu uso para fazer esse desenho cobre todo o achatamento e toda a irregularidade no relevo da Terra. Essa questão, então, que estava proposta lá naquele dia que se descobriu as ondas gravitacionais e que muita gente respondeu e muita gente estava indignada com a resposta, porque as pessoas, quando abriram a resposta, não encontraram o que estava esperando, porque a maioria das pessoas estava esperando qualquer outra alternativa que não fosse a alternativa A. Bom, agora eu vou fazer uma consideração sobre a Terra plana. Essa concepção de Terra plana, ela ressurge no século XIX. Tá? Ela estava abandonada lá desde a antiga Grécia. Tá? E ela ressurge na Inglaterra através de um sujeito chamado Samuel Rowbotham, tá? Que lá por 1850 publicou um livro que se chama A Terra Não é uma Esfera. E qual é a motivação do Rowbotham para afirmar que a Terra não é esférica? Essa motivação aparece nessa figura aqui, tá? Que não é do Rowbotham, que é a figura do Ferguson, tá? Que é uma figura muito bonita, tá? Mas quando a gente olha essa figura, basta olhar para a figura para ver que essa concepção de Terra plana, que está aqui, tá, é uma concepção religiosa. Ela é derivada de uma suposta interpretação do Velho Testamento. Tá? Por exemplo, essa figura está comprometida com o Velho Testamento, porque quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca um anjo em cada um dos 4 cantos da terra. Tá? Basta olhar para essa figura e ver o compromisso que Terra plana tem com uma concepção fundamentalista religiosa. Tá? Quem lê o que está aqui, e aqui não dá para fazer essa leitura, mas essa figura vocês encontram também na Wikipédia e podem passar a ler o que está escrito aqui, tá? Aqui embaixo vocês vão encontrar uma coisa do tipo: as escrituras condenam o globo. Tá? As escrituras condenam o globo. Tá? E aí o Ferguson passa a relatar uma série de trechos das escrituras que supostamente suportam a concepção de Terra plana. Interessante, né, que no final do século XIX, tá, a Terra não era ainda um disco apenas, tá? É uma pizza dentro de uma caixinha quadrada, tá? Porque tinha que ter os 4 cantos para botar em cada canto
né, desse quadradinho, né, tinha que colocar um anjo. Tá? Atualmente, né, a concepção de Terra plana é muito parecida com aquela lá, né, mas ela eliminou a caixa, né, a pizza agora está fora da caixa. Né, e como é que é isso? O centro do mundo plano, do mundo mitológico plano, ele está lá no Polo Norte. Tá? E o Polo Sul, na verdade, não existe. Não existe um Polo Sul na Terra plana. O que existe é uma borda gelada que seria a Antártida. Tá? E Terra e Lua orbitam sempre sobre a face da Terra. Tá? Orbitam sempre a face da Terra. Aí os terraplanistas dizem assim, bom, como é que acontece o dia e a noite? Tá? Porque eles têm que explicar como é que acontece o dia e a noite. Aqui vocês veem, por exemplo, uma parte da Terra sendo iluminada pelo Sol e esse outro lado aqui não está sendo iluminado, né? Portanto, aqui é noite e lá é dia. Né? É como se o Sol fosse um holofote, tá? Que não espalha a luz em todas as direções, mas espalha a luz preferencialmente numa região aqui, para explicar que aqui não chega luz. Tá? Bom, e a Lua também orbita sobre a face da Terra. Aliás, na concepção dos terraplanistas, a Lua não tem luz própria. Ela tem luz própria. Tá? A Lua não é iluminada. A Lua não é iluminada, ela tem luz própria. Tá? E as fases da Lua estão relacionadas com o descarregamento, tá? Talvez das baterias da Lua ao longo de um ciclo lunar. Porque o que acontece? A Lua, às vezes, ela passa perto do Sol, tá? Na Lua nova, a Lua passa perto do Sol e aí se carrega. Tá? E aí se carrega. E assim os terraplanistas explicam, tá, as fases da Lua. Só que é interessante que a Lua se carrega quando passa lá na Lua, perto do Sol, na Lua nova, e a fase mais iluminada da Lua acontece não em seguida. Tá? Porque afinal, se a Lua se carregasse junto do Sol, a gente esperaria que logo em seguida, ao passar pelo Sol, ela deveria se apresentar muito iluminada. Ela vai se apresentar muito iluminada 2 semanas depois, quando então é a Lua cheia. Ah, estranho isso, né? Muito estranho. Tá? Bom, mas essa é a concepção de Terra plana, a grosso modo. Tá faltando, nesse desenho aqui, mostrar o domo, né? Porque tudo isso está debaixo de um domo. Tá? Ou seja, nós vivemos dentro de uma quejeira, uma pizza protegida por uma cúpula, né, que cobre a pizza, e Terra e Sol e Lua orbitando dentro desse domo. Bom, os terraplanistas são obtusos religiosos fundamentalistas que não aprenderam a lição ensinada por Galileu, compreendida por praticamente todos os cristãos. E qual é a lição que Galileu nos deu? Que a Bíblia não nos ensina que a Bíblia nos ensina como se vai para o céu, mas ela não nos ensina como o céu vai. Ou seja, a Bíblia não é um livro científico. Quem toma a Bíblia como referência vai tirar uma série de ensinamentos de lá, mas não vai tirar nada sobre a realidade material. Porque a Bíblia ensina as coisas que nos levam para o céu, mas ela não nos ensina como o céu funciona. Isso era o que o Galileu dizia, e hoje a quase totalidade das religiões cristãs pensa dessa maneira. Mas os terraplanistas chegam, então, a dizer que a Terra é plana porque está escrito na Bíblia.
Bom, eu passo a seguir a apresentar algumas evidências sobre a esfericidade da Terra. Uma evidência importante sobre a esfericidade da Terra e que o Aristóteles já nos chama a atenção, lá na antiga Grécia, é que o panorama, o aspecto do céu noturno se modifica conforme o observador esteja em latitudes diversas. Por exemplo, a estrela polar, ou a Polaris, ela somente é vista no hemisfério norte. Eu vou voltar aqui à figura dos terraplanistas, essa figura aqui. A estrela polar, ela está, na concepção de Terra plana, ela está situada sobre o Polo Norte. Tá? Lá está a Polaris. Tá? Por que será que a gente não poderia ver a Polaris aqui da América do Sul? Tá? Nesse modelo, deveria ser possível ver a Polaris de qualquer lugar da Terra, mas a Polaris só é vista até o Equador. Além do Equador, a Polaris não é mais vista. Então, essa é uma das evidências de que o céu noturno se modifica em latitudes diversas. Tá? O Cruzeiro do Sul, que é observado em todo o hemisfério sul, ele só é visto no hemisfério norte em latitudes próximas do Equador. Quem for para grandes latitudes no hemisfério norte não enxerga mais do Cruzeiro do Sul. Como diz um amigo aí que combate os terraplanistas, que eu homenageio aqui, o professor Silvestre, lá de Uberlândia. O professor Silvestre é um aficionado pela astronomia. E o professor Silvestre sempre chama a atenção que no céu da Terra plana só cabe a metade do céu, que realmente a gente pode observar. Porque o céu no hemisfério sul é completamente diferente do céu no hemisfério norte. E o panorama dos céus se modificam conforme a gente caminha de latitudes para outras latitudes. Bom, uma outra evidência incontestável sobre a esfericidade da Terra, vou apresentar agora. Se a Terra é esférica, então existem os antípodas. Os antípodas são humanos que vivem em pontos diametralmente opostos da Terra. Então vamos considerar dois antípodas aqui. Eu denominei um dos antípodas de João e o outro antípoda de Tanaka. O João, depois o João e o Tanaka são pessoas reais que fizeram uma coisa que vocês vão ver em seguida. Mas por hora, então o João está aqui. Digamos que ele esteja no Rio de Janeiro, o João. E o Tanaka está lá do outro lado. Ele está perto do Japão, não é exatamente a região antípoda do Rio, não é exatamente o Japão. Mas o Japão está próximo daquela região lá, por isso eu dei o nome de Tanaka para esse antípoda. E vamos imaginar que esses dois antípodas estejam observando alguma coisa no céu, que ambos podem ver. Um corpo celeste que pode ser observado pelo João e pelo Tanaka. Eu coloquei aqui um sistema de coordenadas em cima desse objeto celeste. Então tem o eixo vermelho e o eixo azul. O que o Tanaka diz sobre o eixo vermelho quando ele olha para esse objeto? Ele diz, olha, o eixo vermelho aponta para cima. Aponta para cima. O eixo vermelho aponta dos meus pés para a minha cabeça. Já o João diz o contrário. Olha, o eixo vermelho aponta para baixo.
tá? Da minha cabeça para os meus pés. E o eixo azul? Bom, o eixo azul aponta da direita para a esquerda do Tanaka. Enquanto que o João diz, não, ele aponta da esquerda para a minha direita. Ou seja, se dois antípodas observarem o mesmo objeto no céu, eles verão esse objeto rotacionado de 180 graus. Essa é uma previsão teórica, tá? Consistente com o modelo de Terra esférica. Porque se a Terra for plana, não tem razão para que João e Tanaka divirjam na orientação desses dois eixos. Bem, a lua cheia de 11 de fevereiro de 2017, ela foi filmada em muitos lugares da Terra. Em especial, ela foi filmada em Tóquio e no Japão. E eu peguei imagens, tá, de bons vídeos que foram feitos sobre essa lua cheia. Tá? Por que será que o pessoal está filmando essa lua cheia de 11 de fevereiro de 2017? Porque nesse dia houve um eclipse parcial da lua. Tá? Então, tem muita gente interessada em filmar a lua nesse dia. Tá? E aí, então, alguém filmou a lua no Arpoador, né, no Rio de Janeiro, no Arpoador, e eu extraí um quadro dessa filmagem, está aqui, e alguém fez uma filmagem lá em Tóquio, no Japão, da mesma lua cheia, praticamente no mesmo momento, porque a lua cheia pode ser vista ao entardecer num lugar e ao amanhecer no outro local. Quer dizer, quando está entardecendo no Rio de Janeiro, está amanhecendo lá em Tóquio. Tá? Então, essas imagens elas foram também colhidas quase no mesmo momento. Tá? Não é exatamente o mesmo momento, mas são momentos próximos. Tá? Aí eu passei a marcar estruturas que são perceptíveis na superfície da Lua. Tá? E o que a gente vê? O que a gente pode observar? Que o Tanaka e o João divergem sobre a orientação da superfície da Lua. Tá? Essa Lua, quando se passa do Japão para o Brasil, ela rota por aproximadamente 180 graus, conforme a previsão obtida do modelo de Terra esférica. Aqui eu tenho duas fotos que não são muito boas, mas que servem como argumento a favor de que a Lua aparece rotada. Tá? Essas duas fotos foram me cedidas por um ex-aluno meu, que é atualmente professor no Instituto Federal, lá em Pelotas, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá? O Adriano Barcelos. O Adriano fotografou uma lua crescente em Torres. Tá? Uma lua crescente em Torres. Nesse mesmo dia, obviamente não no mesmo horário, tá? Mas é a mesma lua, foi fotografada por um amigo do Adriano que estava em Roma. Tá? E o que se vê aqui? Que o crescente está rotado de um lugar para o outro. Tá? Por quê? Porque tem uma diferença de cerca de 70 graus, 60, 70 graus em latitude entre Torres e Roma. Tá? E por isso a gente vê a mesma Lua, tá, orientada de maneira diversa em Torres e em Roma. Tá? Como explicar isso numa Terra plana? Tá? Porque numa Terra plana, se observar o mesmo objeto, ele não pode aparecer rotado, como está aparecendo aqui. Bem, distância ao horizonte. Da Terra plana se pode enxergar tão longe quanto se puder imaginar. Tá? Não existe limitação, tá? Porque o horizonte está muito, muito, muito distante do observador. Tá? Aqui no nosso litoral, tá? Num dia de
boa visibilidade, talvez dê para apontar um telescópio e enxergar a África, ou se apontar mais para o sul, enxergar a borda da Terra, que é a Antártida. Tá? Porque não tem limitação para o horizonte numa Terra plana. Agora, numa Terra esférica, o horizonte está perto do observador. Tá? Quão perto do observador ele se encontra? Bom, depende da altura da visada do observador. Tá? Aqui vocês têm uma expressão que nos dá a distância que o horizonte se encontra do observador, tá? Onde H é a altura do observador sobre a esfera. Tá? Vale a pena fazer uns cálculos. Para uma visada a 2 metros de altura, o horizonte se situa a 5 quilômetros. Se a gente colocar aqui 2 metros, colocar aqui o raio da Terra, que são 6 milhões e 300 mil metros, aproximadamente, tá? A gente calcula essa distância e chega que o horizonte para um observador elevado a 2 metros de altitude está a cerca de 5 quilômetros. Já se o observador se elevar, por exemplo, para 20 metros de altura, o horizonte recua para 16 quilômetros de distância. Tá? Isso é a previsão no modelo de Terra esférica. Tá? Aliás, esse modelo de Terra esférica suporta o fato de que quanto mais alto tiver um observador, tanto mais longe ele pode ver. Não é para menos que se põe torres de vigia em lugares elevados. Numa terra plana, a torre de vigia pode estar só um pouquinho acima do nível do terreno, e o observador vai enxergar tudo. No mundo real, as torres de vigia são altas, porque quanto mais alto a gente sobe, mais longe a gente vê. É isso que é a previsão teórica do modelo de Terra esférica. Ué, aqui vocês veem 2 fotos que eu fiz no nosso litoral. Tá? Essa primeira foto é feita do nível da praia. Tá? Eu estou aqui cerca de 2 metros acima do nível do mar. Tá? E tem um petroleiro estacionado, isso é a praia de Tramandaí, no verão, aqui perto de Porto Alegre. Tá? Tem um petroleiro estacionado lá e vocês podem discernir que a linha d'água do petroleiro coincide praticamente com a linha do horizonte. Tá? Ou seja, o petroleiro está praticamente no meu horizonte visual. Quando eu subo numa duna, tá? E ali por perto tem algumas dunas, tá? Subi na duna, tá? E o que eu vejo na fotografia? Que o horizonte recuou. Tá? O horizonte recuou. O horizonte que estava na linha d'água do petroleiro, agora se encontra lá atrás. Tá? Ele recua. Tá? Isso é perfeitamente inteligível num modelo de Terra esférica, não no modelo de Terra plana. Há muitos anos, um colega meu, que estava, o professor Rubens Eriksen, ele estava veraneando aqui no nosso litoral. Naquela época, as máquinas fotográficas ainda eram muito precárias. Tá? Ele viu um transatlântico passando, ele está no 4º andar, à beira-mar, então bastante elevado sobre a praia, e ele viu um transatlântico passando atrás do horizonte. Tá? Eu depois até consegui localizar uma imagem desse transatlântico e fiz aí um Photoshop. Isso aqui é adicionado por Photoshop, só para a gente ter uma ideia de quanto do transatlântico está escondido atrás do horizonte. Tá? É importante notar que as pessoas que estão no nível da praia, lá em Torres, nesse momento, não enxergam nada. Tá? Porque o horizonte
por Rubem, que está elevado 4 andares acima do nível da praia, tá? O horizonte está muito distante do Rubens, tá? Mas lá embaixo na praia, o horizonte está bem mais próximo e o navio não é perceptível, ele está completamente escondido atrás do horizonte. Tá? Como explicar isso num modelo de terra esférica? Tá? Ok? Porque não há razão para haver uma ocultação de um objeto, né, pela linha do horizonte. Tá? Já que na Terra plana, o horizonte está tão distante quanto eu quiser imaginar. Os faróis atestam a esfericidade da Terra. Tá? Faróis que têm o objetivo de iluminar a grandes distâncias, eles são colocados elevados, muito elevados, sobre o nível dos oceanos. Tá? Numa terra plana, bastaria botar o farol um pouquinho acima do nível do oceano e ele iluminaria, tá? Iluminaria lá muito longe. Tá? Mas faróis reais, eu digo faróis no mundo real, tá? Como por exemplo o farol de Aveiro em Portugal, ele tem 66 metros de altura para ter esse alcance de 43 quilômetros. Ou seja, um navio a 43 quilômetros já consegue, num dia de boa visibilidade, consegue enxergar o farol de Aveiro. Tá? Se essa torre fosse mais baixa, o navio teria que se aproximar mais para enxergar o farol. Aqui vocês veem duas fotos de um mesmo farol, uma feita a pequena distância do farol e outra a 10 quilômetros do farol. Tá? Onde, então, boa parte dessa torre já se encontra atrás do horizonte, tá? Encoberto pela curvatura da Terra. As nossas antenas de telecomunicações, que operam com micro-ondas, transmissão ponto a ponto, tá? Essas antenas que estão todas orientadas praticamente na horizontal, tá? Para onde elas estão orientadas? Elas estão orientadas em direção a uma outra antena lá longe. Tá? Quão longe? Bom, quão longe pode estar a outra antena depende da altura dessa torre. Tá? Porque numa terra esférica, se a gente quer alcançar, e o horizonte das micro-ondas é praticamente o mesmo que o horizonte visual, tá? Ou seja, para micro-ondas chegar a uma distância grande, a torre tem que estar elevada. Tá? Às vezes até se coloca torres, é muito comum, aqui em Porto Alegre, a gente tem todo um sistema de torres no topo de um morro alto que tem aqui. Tá? Ou seja, essas torres têm objetivo de lançar micro-ondas a distâncias muito grandes de Porto Alegre e captar também micro-ondas a distâncias grandes de Porto Alegre. Então, essas tecnologias de transmissão por micro-ondas atestam a esfericidade da Terra. E vou mostrar, finalmente, construir aqui um argumento de que cada satélite geoestacionário para qual as antenas apontam atestam a esfericidade da Terra. Se alguém quiser captar os sinais de um satélite, dos satélites geoestacionários, né? O que são satélites geoestacionários? São esses satélites que orbitam no plano equatorial da Terra, tá? Com um período igual ao período de rotação da Terra. E, portanto, para um observador na Terra, esses satélites aparecem como estacionados. E as nossas antenas, que recebem micro-ondas originadas nesses satélites, elas estão voltadas para o céu.
Tá? Elas estão voltadas para o céu, apontando para um lugar lá do céu. E esse lugar ele pode ser encontrado. Existem diversos aplicativos online, tá? Para buscar satélites, tá? E que calculam o alinhamento das antenas, tá? Porque se eu quiser colocar uma antena para receber essas radiações emitidas lá pelo satélite, tá? A antena tem que estar apontando para um particular lugar do céu. E como é que a gente sabe qual é esse lugar? Esse lugar é fornecido, por exemplo, por esse software, tá? Nesse endereço aqui, tá? Que ele calcula, a gente escolhe o satélite que a gente quer pegar a radiação e ele nos informa sobre a orientação da antena. Tá? Eu fiz uma brincadeira com esse software, tá? Eu peguei um particular satélite, que é o satélite 70W Star One. É o satélite que está estacionado sobre o meridiano de 70 graus oeste de longitude. Tá? É o Star One 70W. Tá? Se eu peço para lá em Perito Moreno, tá? Que é lá no sul da Argentina, para ele me localizar o satélite, ele me diz que a antena tem que ser elevada em relação à horizontal 36,4 graus. Tá? Para apontar para o satélite. 36,4 graus. Lá em Milari, na Venezuela, tá? E que é um pouquinho acima da linha do Equador, 11,4 graus de latitude norte, tá? Lá em Milari, a antena deve estar quase voltada para cima, ó, porque ela deve estar orientada a 76,6 graus sobre o horizonte. Tá? E se alguém quisesse colocar uma antena para captar o satélite na linha do Equador, e esse ponto aqui, não, nesse caso, não coincide com nenhum local, nenhuma cidade, por exemplo, porque é no meio da floresta amazônica, tá? Mas vamos supor que eu queira lá no meio da floresta amazônica, na linha do Equador, colocar uma antena, eu tenho que virar a antena exatamente para cima. Tá? É isso que o buscador de satélites nos informa. Ah, e essas três antenas apontam para o satélite. Mas aí eu fiz o seguinte, eu me assumi como terraplanista, tá? E se a Terra é plana, então Milari, o Equador e Perito Moreno estão todos sobre uma reta. Tá? Uma reta, tá? Equador até Milari, 1.253 quilômetros. Tá? Como é que eu sei isso? Porque isso aqui é uma informação que eu tirei do Google Earth. Eu, como bom terraplanista, usei o Google Earth para saber qual é a distância entre Milari e o Equador. E depois, busquei a distância entre o Equador e Perito Moreno, 5.162 quilômetros. E aí peguei essas elevações e tracei essas retas. Tá? E aí a gente vê que essas três antenas, que deveriam estar apontando para o satélite 70W Star One, não apontam mais para lugar algum. Né? Ou seja, duas delas, né, por exemplo, se eu pegar a antena lá do Equador e a antena em Perito Moreno, elas apontam para um ponto aqui a 3.806 quilômetros de altitude. E essas duas antenas aqui para 5.260 quilômetros de altitude. Aliás, 5.260 quilômetros é praticamente a distância que o Sol está da Terra plana. Os terraplanistas avaliam que o Sol está a cerca de 6.000 quilômetros sobre a face da Terra plana.
Então, o que a gente vê é que as nossas antenas, que funcionam muito bem no mundo real esférico, né, elas não fazem nenhum sentido nesse mundo plano. E aí eu estou praticamente encerrando, chamando a atenção do seguinte, tá? Que as medidas com o Google Earth, quem confia nas medidas com o Google Earth, como eu há pouco ali usei, né, para fazer aquelas medidas de distância entre as três localidades, quem confia nessas medidas está assinando, querendo ou não, está assinando embaixo da seguinte afirmação: a Terra é esférica. Tá? Porque as medidas feitas com o Google Earth, elas estão suportadas por um modelo de Terra esférica. Mas os terraplanistas, assim como eu há pouquinho como terraplanista, usei o Google Earth para fazer essas medidas. Tá? E os terraplanistas frequentemente, nos seus argumentos para refutar o globo, usam o Google Earth. Porque como é que são os argumentos dos terraplanistas para refutar o globo? Eles dizem estar observando, por exemplo, um navio ou uma ilha, né, que não poderia ser observada se a Terra fosse um globo. Então lá está a ilha, eles estão vendo a ilha, e a ilha não poderia ser observada se a Terra fosse um globo. Né? Mas eles, para completar esse argumento, eles têm que saber a que distância a ilha está, do lugar onde eles estão fazendo a observação. E aí eles usam o Google Earth para fazer isso. Tal atitude de usar o Google Earth para configurar um argumento contra o globo, denota ou ignorância, ou má fé, ou um exercício de dissociação cognitiva. E muito possivelmente as três coisas, simultaneamente. Pelo menos para alguns que não são. É claro que tem os ignorantes, tem os que não são ignorantes e que são pessoas de má fé e que usam as ferramentas que só funcionam numa Terra esférica para construir argumentos a favor de uma Terra plana. E eu vou encerrar, então, a minha palestra apresentando para vocês o mais forte argumento a favor da Terra plana. Existem muitos argumentos, mas eu vou apresentar para vocês o argumento que eu considero o mais forte, que é o chamado argumento semântico. E o que diz esse argumento? Que se a Terra fosse redonda, ela não seria denominada de planeta, mas seria denominada de redondeta. Esse é o mais forte argumento a favor de uma Terra plana.